Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Augusto Gomes. Nós estamos aqui no Pré-Simpósio Online e hoje nós vamos conversar com o biólogo e documentarista de natureza, João Paulo Krajewski. João, bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter aqui você junto conosco nesse Pré-Simpósio Online. Eu sou um grande fã do seu trabalho, sempre acompanho aí suas produções. Então, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite aí, acho o evento muito importante, muito legal também. E essa iniciativa de trazer gente que trabalha com divulgação, ainda mais nessa área que é tão importante, né, de conservação. Então, fico feliz também saber que você acompanha meu trabalho aí. Você também é um grande fotógrafo, já tenho acompanhado umas fotos suas aí. Parabéns. Obrigado, João. Acho que vai poder agregar muito ter esse grande time aí de fotógrafos e documentaristas de natureza para passar um pouco da experiência para a gente. Sim, eu fiquei sabendo os nomes que estão aí, fiquei até envergonhado. Agora só gente muito fera mesmo. Vocês estão de parabéns pelos contatos aí com os outros fotógrafos, que são grandes pessoas também, grandes fotógrafos, grandes profissionais, né? Obrigado. João, para a gente começar aqui nosso papo, você Legal. poderia contar um pouco para a gente sobre sua história de vida, sua formação? Conta um pouquinho para a gente aí sobre sua trajetória de vida. Bom, legal. Eu nasci biólogo, eu falo pro pessoal, né? Eu desde moleque, acho que todo biólogo é meio assim, muito apaixonado por vida selvagem. Toda criança Sim. é, mas algumas perdem esse gosto, né? Eu não, eu sempre fui doido por bicho e desde moleque eu tinha tanto gosto por biologia em si, por pesquisa, por saber, pelas curiosidades do mundo animal, como divulgar. Desde moleque, a minha mãe fala que quando eu tinha 5 anos, eu falava que quando eu crescesse, eu queria trabalhar com Jacques Cousteau, né? Na época que passava na TV, eu ficava louco. É o Então, grande assim, herói, né? com certeza. E eu acho que foi interessante porque tanto a parte de ciência me interessava muito, como a parte de divulgação. Então, assim, foi uma coisa natural na minha vida seguir biologia. Sempre fui muito ligado, desde moleque, minhas férias sempre ia para praia ou ia para algum lugar no meio do mato e comecei a levar uma câmera. Então esse gosto por fotografia começou ali, com uma câmerazinha compacta, errando um monte de fotos, acertando algumas, né? Claro, naturalmente eu fiz biologia. Eu entrei em biologia na Unicamp em 99, aí me formei pela Unicamp, fiz mestrado lá com o professor Ivan Sazima, que é um super querido amigo, um grande mestre, uma das pessoas que mais me influenciou. E depois fiz doutorado na Unicamp também. Uma parte do doutorado com biologia marinha fiz na Austrália. Minha esposa, lá na universidade, eu conheci a Roberta Bonaldo, que é minha esposa também, bióloga, pesquisadora, e hoje trabalha comigo em divulgação. E Você eu fez acho um que doutorado de sanduíche fora? Exatamente, fiz um doutorado de sanduíche com a Unicamp e a James Cook University, que era na Austrália, né? E a minha Uhum. esposa, a Roberta, ela fez o doutorado inteiro dela na Austrália. Na época, ela estava trabalhando na barreira de corais. E eu acho que tudo isso foi muito importante, não só a entrar na faculdade, isso é muito importante, claro, sou muito grato pelos professores incríveis que eu tive na Unicamp, especialmente pelo modo como eles tratam os alunos lá, não só de passar o conhecimento, mas de ensinar você a buscar esse conhecimento. Acho que foi isso Uhum. o mais importante que eu aprendi na universidade, né? Ir atrás do conhecimento. E com isso, você tendo experiências com pessoas incríveis, que têm uma história inteira aí trabalhando com biologia, e o professor Ivan Sazima também era muito interessante, porque apesar dele ser um cientista nato, ter mais de, sei lá, 300 trabalhos científicos publicados, ele gosta muito de divulgação. Então ele foi uma figura que influenciou demais esse trabalho meu de divulgação desde o começo. Não houve essa separação de academia e divulgação. Ele Entendi. tinha Foi, uma foi meio coluna. mais natural, assim. Sim, sim, acho que ele foi um grande influência nisso. Eu gostava já, eu tinha essa natureza de querer fotografar, querer fazer as coisas, mas em momento algum ele viu isso como um empecilho para a carreira científica. Ele via isso como um complemento importante. Ele tinha até uma coluna na revista Terra da Gente, que ele contava casos muito interessantes de história natural de peixes, de animais. Bom, ele trabalha com vertebrados em geral. Incentivou que durante o mestrado, que eu estava trabalhando junto com a Roberta, minha esposa, e com a Cristina Sazima, pesquisadora também, filha do Ivan, em Fernando de Noronha, a gente escreveu um livro, mas tudo ideia do Ivan. Vamos fazer um livro de divulgação sobre isso, vamos Uhum. trabalhar
né, com filmagem também para coletar os dados, mas essas filmagens que a gente fez em Fernando de Noronha, no caso eu que estava começando a fazer as imagens, elas foram usadas, né, para o primeiro programa de televisão que eu participei, que foi o Terra da Gente. Para quem não conhece, é um programa muito legal da IPTV Campinas, que trabalha com natureza, assim, é um programa só voltado para a natureza, e passa no Brasil inteiro, mas é da TV regional, e a equipe também faz Globo Repórter, né? Sempre tem esse tipo de programa voltado para a história natural também. Entendi. A gente começou em função disso. Acho que a grande trampolim foi essa ideia do Ivan, da gente de ser importante também para complementar a carreira acadêmica, você divulgar e falar o que você está fazendo de uma forma mais simples, mais artística, né? Sem perder o foco, sem perder a preocupação com a informação. E junto com o pessoal do Terra da Gente. Então a gente fez um programa Terra da Gente, que eles usaram algumas imagens que eu tinha gravado. Depois a gente fez um artigo para a revista Terra da Gente. Aí a gente teve a ideia, né? Cutucamos o pessoal lá, ficou bonito, vamos fazer um Globo Repórter, né? E sempre o Ivan incentivando esse tipo de atividade. E aí a coisa foi crescendo naturalmente, né? Então foi a convite deles que você começou, assim, deu seus primeiros passos ali dentro. Sem dúvida, acho que foi em 2004, foi a primeira vez que a gente gravou um programa Terra da Gente. Eles estavam muito interessados, tinham contato com o Ivan Sazima, por esse interesse dele sempre em fazer trabalho de divulgação, ele já havia contactado esse pessoal. Eles queriam fazer uma reportagem sobre as pesquisas nossas em Fernando de Noronha, e aí foi natural, a gente emendou um programa Terra da Gente, depois teve um Globo Repórter sobre os peixes. Quando eu fui para a Austrália, junto com a minha esposa, a gente falou, pessoal, para a mesma equipe, vamos fazer agora dos peixes da Austrália. E foi assim, um trabalho após o outro. Eu devo muito também a essa participação com o pessoal do Terra da Gente, que mostrou que esse caminho profissional na área de documentação de natureza era viável, né? Eu estava com uma carreira acadêmica, ao mesmo tempo fazendo mestrado, doutorado, e uma carreira paralela, né? E depois, no final do doutorado, eu fui migrando para trabalhar só com documentação de natureza, trabalhar realmente com documentários e fotos, né? Que legal, interessante. Então, não, realmente não teve uma separação nítida, né, entre a sua carreira de biólogo anterior e a carreira de documentarista. Foi uma coisa que foi mesclando aos poucos ali até chegar no ponto atual. Exatamente, foi bem isso mesmo. Eu acho que quando a gente está na carreira acadêmica, a carreira acadêmica ela tem um formato muito bem definido, que é a gente faz a graduação, depois tem que entrar o mestrado, aí vem a bolsa de mestrado, depois vem a bolsa de doutorado, e a gente fica um pouco cercado, né, nesse formato, e é difícil as pessoas tentarem sair. Para mim foi difícil também. Eu tinha um dilema, assim, quando eu trabalhava com documentação de natureza, principalmente filmagem, foto, eu me sentia não trabalhando. Eu me sentia, às vezes, falando, puxa, o que eu estou fazendo? Eu devia estar escrevendo minha tese, e eu fico aqui Sim. tirando foto, eu fico aqui fazendo vídeo, e foi um dilema, assim, eu sofri um pouco para parar e falar, esse é meu trabalho agora, eu acho que eu vou seguir isso daí. Me parecia errado. E no fim, no final do meu doutorado, eu terminei o doutorado, mas no final eu tinha uma bolsa de estudo. Quando eu comecei a realmente trabalhar, eu até abandonei a bolsa, porque eu estava já profissionalmente na parte de divulgação, e a coisa foi natural, né? E hoje eu estou aí, colaboro, ficou meu gosto pela ciência, continua, colaboro ainda com a minha esposa, que trabalha ainda bastante com pesquisa, com vários colegas, o professor Sérgio Fletter, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu segui o caminho que eu tinha que fazer mesmo, que era filmes e fotos de natureza. Legal. É interessante, eu compartilho muito com você desse sentimento aí da gente se sentir um pouco mal, né, por estar exercendo esse É, trabalho paralelamente à carreira acadêmica. E uma coisa que sempre me incomodou ali dentro é ver que isso era uma coisa, de certa forma, mal vista, assim, sabe? Dentro ali do nosso círculo. Porque as pessoas muitas vezes consideram que enquanto você não está produzindo artigo científico, enquanto você não está contribuindo ali para a pontuação dos programas de pós-graduação, né? Você não está produzindo algo frutífero ali para a ciência. E as pessoas acabam deixando de lado, vendo a divulgação científica como um primo pobre ali, né? Como uma coisa assim.
Então, achei muito interessante você É. dizer que seu orientador, ele era o contrário, né? Ele incentivava esse tipo de atividade. É exatamente isso acontece. É o formato que se criou para avaliação desses programas de pós-graduação, de cientistas, e um formato que todo formato de avaliação está sujeito à crítica, né? E quando você está muito preso nesses qualis e né, nessa coisa de produção científica por si só, você cria um sistema também que favorece você buscar isso cegamente e focar muito nesse tipo de trabalho. E às vezes o outro tipo de trabalho, porque tem muita gente sendo formada hoje, tem muito biólogo Com sendo certeza. formado, muita gente boa. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, a quantidade de publicações científicas que saía era muito menor. Hoje você tem gente aí muito boa, escrevendo em inglês muito bem. Na época que eu entrei, muita gente nem falava inglês. Hoje os caras estão aí publicando, né? Isso, claro que é importante, essa produção científica. De maneira alguma eu estou dizendo que isso não deve ser feito, até porque era o lema principal quando eu fiz o meu mestrado e doutorado. O professor Ivan sempre falava: olha, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, tem que publicar, tem que gerar conhecimento, mas não deixar de ver que é um caminho paralelo muito importante com a divulgação. Esse Sim. conhecimento, ele é usado para se tomar decisões, né, de conservação, muitas vezes. E a história natural, que é a área que eu trabalhava, ecologia, e a gente só vai conseguir fazer essas informações virarem realmente algo importante para se tomar uma decisão se elas chegarem nas mãos de pessoas certas. Muitas vezes isso é dentro da comunidade científica, né, mas a parte de divulgação da natureza faz com que muita gente tenha acesso a isso também. E essas pessoas vão influenciar os tomadores de decisões. Então, realmente eu acho fundamental ter uma carreira paralela. Mas o importante é mostrar para muita gente que tem essa vontade que não é um empecilho, que não é para ter medo. É claro que é um mercado, as pessoas têm que ganhar dinheiro, têm que comer, têm que sobreviver. E não é um mercado fácil de se entrar, claro. Sim. Mas não é para ter medo, se o sonho da vida é fazer isso, e deixar de ver a importância disso, esquece. É muito importante, as duas carreiras são muito bonitas, você tem que ver o que você faz melhor, o que você realmente gosta, e vai ser cientista, vai ser fotógrafo, vai ser documentarista, que tudo é importante, igual. Claro, ótimo. João, e só para a gente finalizar essa primeira parte aí sobre sua trajetória de vida, sua formação, onde que você trabalha hoje? Qual que é o seu meio de atuação atual aí? Você ainda tem algum vínculo formal dentro da universidade? Você trabalha só como cinegrafista e fotógrafo? Onde que você está atuando atualmente? Então, hoje eu tenho minha própria empresa, eu trabalho principalmente com filmagem, com documentários, né? Então, eu tenho um contrato com a Rede Globo para produzir os vídeos do Domingão Aventura, que é o quadro que eu apresento no Domingão no Faustão. São vídeos curtos de natureza, onde a gente bate um papo, né? Fala do que está acontecendo ali em frente das câmeras. Uhum. Faço alguns projetos de fotografia meus também. Atualmente estou com um projeto no Cristalino Lodge, que é uma reserva incrível no sul da Amazônia, onde a gente está fazendo um livro, né, com as belezas, bem artístico, mas também com a história natural dos animais de lá. E trabalho também como cinegrafista para documentários. Então, eu tenho trabalhado bastante com vários documentários fora. Eu produzi uma série, na verdade, para Animal Planet Brasil, que está passando ainda, que é o Florestas Animais, e um documentário para eles sobre golfinhos, de Fernando Achei de Noronha. sensacional, por sinal. Parabéns pela produção. Obrigado. Depois eu conto um pouco mais como é que foi fazer essa série. E estou trabalhando também bastante com a BBC, lá de Bristol, né? O pessoal que gosta de documentário de natureza certamente conhece, né? Sim, A com BBC certeza. Natural History Unit. Esse ano eles estão lançando Blue Planet 2, eu trabalhei com eles em um dos episódios aqui, a gente gravou no Brasil. E tem outras produções também que eu atualmente estou fazendo com eles, que logo demora um pouquinho, mas sai. Muito legal. Então, deu para ver que você tem várias frentes de atuação aí na mídia, né? E vários projetos paralelos aí. São frentes múltiplas de atuação mesmo, né? Sim, a gente tem aqueles trabalhos que vão surgindo, que a gente precisa do ganha-pão mesmo, né, são contratos, a gente vai fazendo,
E todo cara que é apaixonado assim por divulgação tem a vontade de fazer os projetos próprios e a gente vai fazendo as loucuras nossas, né? Vai se metendo em um e outro, criando nossos próprios projetos. Isso é importante também. Uma coisa que aconteceu em toda a minha carreira e muita gente tem vai trabalhar na área tem que ver isso é que a gente quando bota uma ideia na cabeça e gosta do que faz, a gente vai atrás e cria os nossos próprios projetos. Nem todos eles têm um começo, meio e fim certinho, né? Uhum. Olha, eu tenho esse objetivo, eu vou fazer esse projeto e esse livro vai sair, eu vou vender, vou ganhar meu dinheiro, eu vou fazer uma série de vídeos. Muitos projetos param pelo meio, vão sendo modificados. O Florestas Animais surgiu assim, depois eu conto um pouco mais, né? Que é a série da Animal Planet que eu fiz. Mas o que é importante é que as pessoas que têm realmente uma ideia e querem fazer algo, hoje em dia você tem internet, você tem equipamentos de foto e vídeo mais acessíveis também, vão fazendo esses projetos e as coisas vão acontecendo. Às vezes eles param no meio e gaveta por um tempo. Na pior das hipóteses, a gente aprende alguma coisa. Então eu também sou esse meio professor pardal dos projetos. Eu invento umas modas, vamos fazer isso, vamos fazer um filme sobre isso, e começa, aí a gente segura um pouco, né? A coisa vai acontecendo. E um dos projetos hoje, mas que está mais encaminhado, que deu certo, é o projeto de livro com o Cristalino Lodge, né? Se tudo der certo, ano que vem, tá na mão aí. Ah, legal demais. E eu acho que, principalmente nesses tempos ruins de verba que a gente vive atualmente, né, de dificuldade para conseguir financiamento, é muito importante que a gente use dessa inventividade, né, que a gente se arrisque, como você falou, e ir tentando esses projetos, e ainda que a gente não consiga realizar imediatamente, transformar em um livro, um documentário, a gente tem que ter persistência ali para manter isso, né? Eu acho importante isso, porque é parte da nossa educação, entendeu? Se eu fico pensando, o que eu seria hoje se eu não tivesse feito um monte de coisa que deu errado? Eu Aham, acho que a maioria das coisas que a gente faz dá errado, mas é isso aí, eu não tenho. Eu faria tudo de novo, entendeu? Não me arrependo aham. de nada, porque na pior das hipóteses eu aprendi alguma coisa. E outro conselho para quem está começando, assim, não é fácil mesmo arrumar verba para esses projetos. Não é fácil você simplesmente, faz suas fotos e, hoje eu sou um fotógrafo, vou viver disso. Todo mundo, até os grandes fotógrafos, passam por várias tentativas para conseguir dinheiro para os seus projetos e coisas do tipo. Então, quem está começando não acha que porque você vê alguém que está fazendo projetos, que os projetos estão saindo, que essa pessoa está ali segura, tranquila e que existe verba para isso. Da mesma maneira que não quero inibir, ao contrário, eu quero mostrar que quando você estiver indo atrás, nossa, eu não consigo patrocínio, nossa, não é fácil, puxa, a verba é curta, é assim para todo mundo. Todo mundo que está no meio passa por isso, né? E claro, depois você vai criando um ciclo de correspondência com você e pessoas que estão trabalhando com você, e você realmente vai se encaixando nesses projetos. Mas nunca você vai se encaixar se você não começar alguma coisa, que seja no quintal da casa de vocês. E hoje, a gente está falando do Brasil, caramba. Brasil, você vai na janela da tua casa, você pode ver não sei quantas espécies de aves e uma bicharada Sim, e sim. tudo depende assim da visão artística que você tem e não vê limites para fazer um vídeo no jardim da tua casa. Com certeza. Então, né, hoje tem internet, a gente bota de graça os vídeos ali, mas é fundamental fazer as coisas. Não acha que só vou fazer quando surgir a oportunidade, tiver dinheiro. Vão lá, porque é assim que começa, é assim mesmo. Até hoje eu faço isso aí. A gente vive num país mega diverso, né? Então tem que É, aproveitar isso um pouco também. Eu com mesmo certeza. comecei a fotografar assim, sabe? Acho que parte do meu interesse pela natureza ali começou no jardim de casa. Eu, durante boa parte da minha vida, eu morei numa casa que tinha um quintal grande e tinha o meu mini ecossistema ali, que desde que era criança eu pegava a câmera do meu pai, roubava aquela Zenit velha dele ali e ficava fazendo experiências no jardim. Isso foi despertando meu interesse aos poucos. E acho que é assim que a gente começa, né? Do Com jardim ali, certeza. do quintal Com de casa. certeza. Eu acho que quanto mais eu viajei, na verdade, quanto mais países eu conheci, mais eu comecei a ver o quanto o quintal da casa nossa aqui no Brasil pode ser especial. A gente tem até mais interesse depois que vê o mundo inteiro aí, começa a dar valor para qualquer coisinha pequena que a gente sabe que só existe no Brasil. E falou em biodiversidade, o brasileiro dá risada, né? Quando ainda dá, tem que trabalhar em conservação, mas
a gente tem muita coisa bonita ainda para ser mostrada. Com certeza. João, agora conta mais, com um pouco mais de profundidade para a gente sobre esses seus projetos pessoais aí. Eu sei que você já desenvolveu um trabalho aí com a Grande Barreira de Corais, com os golfinhos rotadores, esse projeto do Florestas Animais. Então, explore isso aí um pouquinho para a gente, conta um pouco dessa história para nós. Bom, tem bastante coisa. Eu vou começar um pouco, eu vou falar um pouquinho dos projetos de quando eu comecei, até para o pessoal entender como que eu me inseri nesse contexto, né, de filmar bichos para a TV, que tem a ver com aquela história do Terra da Gente, de Fernando de Noronha. Depois eu vou contar um pouco do Florestas Animais, que acho que é um estudo de caso interessante para quem está começando também, né, que é a série do Animal Planet. Uhum. Mas eu sempre fui apaixonado por biologia marinha, tanto é que eu fiz meu mestrado, doutorado com peixes marinhos e fotografia. Então eu juntei as duas coisas em Fernando de Noronha. Como eu falei, eu estava trabalhando lá, fazendo meu mestrado com o professor Ivan Sazima, que incentivava essa atividade. E para os estudos de história natural, eu comecei a fazer vídeos embaixo d'água. Então, algumas observações, a gente usava os vídeos, seguia os peixes para quantificar o comportamento desses peixes, né? Mas sempre de olho em fatos curiosos de história natural, associações alimentares, peixes limpadores, peixes que mudam de cor para chamar a atenção de outros, né? Mas aí você usava o registro ali como parte do seu trabalho ou era uma coisa que você fazia por fora? Assim? Ele era parte do seu método de estudo ou não? Era algo por fora que você fazia? No começo, sim, era parte do método de estudo. A gente trabalhava com a metodologia que seguia o animal e depois a gente quantificava. Então, para a gente quantificar esses comportamentos, muitas vezes a gente fazia na época com pranchetinha, fotos, a gente só tinha câmera de filme na época, né? Eu já estou ficando velho aí, mas a gente levava rolos de filme e nunca sabia o que ia sair. Mas quando a gente começou a trabalhar com filmadora, basicamente seguia o animal e quantificava, depois dava isso nos estudos. Quantas vezes ele mordeu o fundo, em que lugar que ele está comendo, qual substrato, qual tipo de fundo ele está selecionando. Então, era uma metodologia. Uhum. Só que você está na água com uma câmera e você vê alguma coisa interessante, né? A gente aprendeu a ter essa percepção de história natural com o professor Ivan. Uhum. Então, a gente voltava, era incrível, a gente saía da água de manhã, com filmes ainda de foto, ia na lojinha para revelar, de noite pegava essas fotos reveladas, sentava com ele na mesa, e ele pegava foto por foto, né, em papel e falava, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Por que esse peixe está dessa cor? O que esse peixe está fazendo aqui? Por que esse peixe está na coluna d'água e não está no fundo, se ele é um peixe de fundo? Então, ele foi uma catapulta assim, para a gente aprender a visualizar eventos interessantes de história natural. Então, isso aí criou uma facilidade da gente reconhecer situações para filmar. Então, no começo, basicamente, a gente via coisas interessantes, né? Caía com a filmadora na água para fazer coleta de dados, mas via alguma coisa interessante e filmava isso daí. E muitas vezes viravam notas, trabalhos científicos, né? Comportamentos novos. E a gente interpretava isso, claro, com a biologia do bicho e tudo isso. Coletava mais dados depois. Então, ao fazer, né, filmagem de tanto bicho comendo, seguindo o outro, mudando de cor, a gente, no fim, tinha um arquivo muito interessante, né? Imagens que a gente olhou e falou, puxa, isso aqui na televisão, com as histórias bem contadas, é muito interessante. Isso é um documentário, você ter uma história, né, que de preferência seja interessante para o público, né? Isso depende da maneira como você conta essa história, e ter as imagens. Não adianta só você botar uma foto lá do bicho e contar a história dele, não. Você tem que mostrar aquilo acontecendo. Uhum. Então, esses dois elementos de trabalhar com documentário, eles foram, sem eu perceber, sem eu saber, né, eles foram naturalmente sendo jogados na minha frente. Então, com esse arquivo de vídeo, o pessoal do Terra da Gente olhou e falou, puxa, olha quanta história para a gente contar. Tem peixe que segue peixe, tem peixe seguindo a raia, tem peixe limpador, tem peixe que muda de cor. Vamos contar essa história colorida do fundo do mar. Legal. De uma maneira que não é só, olha, os peixes coloridos no fundo do mar, olha como é lindo. Não, tem um começo, meio e fim. Por que esse peixe está fazendo isso? Nossa, ele muda de cor, que interessante. Por quê? Mas o que vai acontecer agora? E mostra esses comportamentos. Então, acho que ali onde nasceu realmente esse trabalho meu de fazer documentários.
Então a gente fez lá, como eu falei, o Terra da Gente. Eles levaram uma equipe depois lá para fazer entrevistas, filmar a ilha, fora d'água, mas todas as imagens embaixo d'água fui eu que fiz. Aí depois a gente fez um Globo Repórter, a mesma coisa. E na Austrália, quando eu tive lá por 4 anos, quando a Roberta, minha esposa, estava fazendo doutorado lá, a gente continuou esse tipo de trabalho. Então, a gente estava sempre coletando dados, muitas vezes usava um pouco de vídeo, foto, o trabalho da Roberta usou muitas fotos, ela marcava onde os peixes papagaio que comem no fundo lá de corais mordiam, e a gente acompanhava aquela mordida por um certo número de dias para ver o que acontecia com o fundo e tal. E basta estar também na água com uma câmera, que a hora que a gente acabava esse trabalho, a gente ia observar os animais de lá com essa mesma perspectiva de tentar reconhecer histórias, o que está acontecendo na vida desses bichos, né? E aí isso foi seguindo em toda a minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar no Domingão do Faustão, basicamente a gente contava pequenas histórias, até hoje, né? A gente leva lá um evento impressionante da natureza e conta esse começo e fim. A gente foi filmar as cobras do Canadá lá, que hibernam, entram em buracos, né, em fissuras nas rochas, ficam debaixo da terra durante o inverno. Quando chega a primavera, sai aos milhares. Né, e a gente contou essa história inteira. Olha, esse bicho está lá embaixo, faz ela saindo desse buraco da terra, faz o dia esquentando, esse número impressionante. E quando eu comecei a trabalhar com TV, eu peguei toda essa história que a gente queria contar dos animais e começou a ter que colocar num contexto que despertasse muito o interesse das pessoas. Claro, é uma TV de domingo à tarde que a gente querem um número de pessoas assistindo, obviamente, e eu acho que a natureza está cheia de histórias incríveis para serem contadas, e a gente só precisa contar essas histórias de uma maneira que o público se impressione. E, claro, as imagens, isso é muito importante. Você ter uma imagem que, a hora que a pessoa para na TV, ela está passando de relance, ela olha e fala, o que é isso? Então, nesse caso das cobras, das Garter Snakes, lá no Canadá, a gente filmou um bolo que as fêmeas saem e os machos vão atrás delas, um bolo de cobras escorregando ladeira abaixo, é uma cachoeira de cobra. Uhum. Se você fala essa frase, você vai ver hoje uma cachoeira de cobra, todo mundo vai parar para ver. Você vê? Uma coisa fantástica, né? Eu vejo assim que muitas vezes existe um desinteresse em geral pela conservação, né, do público, porque a princípio não é algo que gera uma rentabilidade, assim como outras atividades para as pessoas. Então, à primeira vista não é algo que desperta assim as pessoas. Mas quando a gente para ver, eu acho que é simplesmente que as pessoas não conhecem, né? Elas nunca tiveram contato com aquilo. Então, basta a gente despertar esse lado biólogo das pessoas, com imagens interessantes, com histórias legais, que eu acho que é natural esse interesse vir, né? Então, esse trabalho aí no Domingão, por exemplo, você mostrar essas histórias de forma interessante para as pessoas, para um grande número de pessoas, acho que isso é muito importante, né? A gente poder pegar aquela informação que está ali de uma forma muito áspera, muito difícil de ser assimilada dentro de um artigo científico, por exemplo, e poder trazer isso de forma mais trabalhada, mais simples de ser assimilada para o público leigo, né? Através dessas imagens. Sem dúvida, eu acho que o grande problema de conservação, muitas vezes, é que vai contra o instinto natural das pessoas de ter um prazer, alguma coisa que elas acham que é um prazer. Então, o cara está ali consumindo alguma coisa, algum produto que faz mal para o ambiente, mas ele não está pensando no que está acontecendo lá fora. Ele está pensando no que está acontecendo com ele agora, naquele momento. Então, o ser humano é assim. Se ele não cria uma paixão por alguma coisa, se não mexe com o sentimento dele, é muito difícil ele tomar uma atitude. Né? Por mais que a gente tente explicar, poucas pessoas tomam realmente atitudes, 100% das atitudes são racionais. A gente sabe, isso é do ser humano. A gente tem um impulso, tem uma parte emocional que mexe muito com a gente. E a gente fazer com que a natureza chegue dessa maneira, de que a pessoa se impressione, se encante, seja de uma forma mais artística, é muito importante. Esse foi a grande dificuldade. A gente sempre fala, né? Eu sou biólogo, eu sou cientista, então é perfeito para ser um documentarista da natureza, porque eu conheço muito, eu sei onde os animais vão estar, eu sei o que eles vão fazer.
Só que esse é o lado que todo biólogo fala, falando bem de si mesmo, né? Ah, não, por isso que eu sei onde fazer essas fotos, consigo. Mas existe um lado que é muito complicado, que ele limita essa capacidade, que é quando a gente lida puramente com ciência, para a gente mexer com TV, a ciência ela é fria, ela tem que ser fria, ela não tem que ter o seu sentimento ali. Você tem que coletar aqueles dados e tomar as suas conclusões de acordo com aquilo que aquilo mostra para você. E a televisão e se despertar a atenção das pessoas muitas vezes requer o contrário, você tem que ter uma parte mais sentimental. Então, e o cientista também, ele é uma pessoa, geralmente, é um trabalho muito mais introvertido, você fica dias, meses, anos coletando dados, sentados na frente do seu computador, e hoje em dia você tem essa por outro lado, que as pessoas botam uma foto e já tem resultado. Então, ele é muito diferente, né? O cientista ele fica muito tempo focado em uma única coisa, ele tem uma capacidade de concentração muito grande, muitas vezes não se comunica muito com as pessoas nesse processo de análise de dados, de gerar esse tipo de conhecimento, enquanto você tem um mundo da televisão que tudo é muito rápido, tudo tem que gerar likes e pessoas verem, né? E as pessoas passam por cima de informações algumas vezes. Então você tem que aprender a lidar com esses dois mundos, né? Eu acho que você fazer o documentário de natureza como biólogo e cientista, você tem que aprender essa linguagem das pessoas e saber que não, uma coisa não impede a outra. A gente tem que trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu torno essa informação de uma maneira que ela é verdadeira, de uma maneira correta, interessante para as pessoas? Como é que eu ponho a perspectiva que essas pessoas vão se interessar por isso? Como é que eu mostro isso de uma maneira mais artística? Né? E muitas vezes você pode mesclar isso ou você pode fazer uma ondulação em função disso. Você pode mostrar uma parte muito mais fria, científica e mais correta, e depois você vai para uma parte mais de humor, de brincadeira e volta, né? Então, eu acho que isso é fundamental para você, na televisão, principalmente para você fazer televisão, despertar. É só ver, por exemplo, o histórico dos documentários de natureza. Quem acompanha as grandes produções da BBC, por exemplo, só ver como elas mudaram. Esse ano saiu o Planeta Terra 2, né? Planet Earth 2, que eles produziram, foi um espetáculo que há quase 20 anos teve 10 anos, acho, né? Teve o Planeta Terra 1, que é maravilhoso também, mas é interessante você ver como a maneira de se contar a história mudou. Hoje, as produções de natureza, elas parecem um filme. Elas levam você para viajar com o animal, elas não ficam só passando informações, né? Eu acho que o filme de natureza, ele tem essa capacidade, com a imagem, com o som, de fazer você sentir a natureza, de você estar lá. Você não precisa falar quanto o bicho come, que horas ele acorda, que horas ele dorme, o que ele faz, dados, mas se você botar uma câmera e seguir um leopardo para dentro de uma savana que está caçando e mostrar o vento e a luz e tudo que está acontecendo em volta dessa caçada ou do comportamento, seja lá o que for que você está gravando, ele te traz para dentro desse ambiente e ele te traz informações mesmo sem você estar falando isso verbalmente. Então hoje você tem essa linha mais de fazer as pessoas sentirem o caminho, né? A gente saiu meio do tema aí, mas tudo bem. Estamos viajando, mas é Tá legal. ótimo. Acho que a conversa tá fantástica. Era exatamente isso que eu queria, assim, explorar isso. E é super interessante ver como que esse processo de contação de histórias, né, que você está falando. Uma coisa que eu vejo muito no pessoal que está começando agora a fotografar, ou esse trabalho de documentação, de divulgação científica, é que muitas vezes as pessoas não pensam na narrativa visual, né? As pessoas pensam em fotos isoladas, em tomadas isoladas, mas não consideram em apresentar aquilo num contexto, que é algo que, na minha opinião, chama muito mais atenção, né? Prende a atenção das pessoas. Você tem uma história, você tem um filme, como você disse, algo que vai acompanhando o bicho, acompanhando a trajetória, seja de uma paisagem, de um animal, de uma planta, e contar essa historinha, e isso prende as pessoas, né, de alguma forma. E acho que para vídeo isso é muito importante, né? Você está mostrando o animal, você tem que mostrar o que ele está olhando, você tem que mostrar o ambiente onde ele está, você tem que mostrar a pata dele pisando naquela folha, se a folha está seca, se ela vai fazer barulho, vai espantar o bicho que ele está tentando comer. Então, esses detalhes no vídeo, ele é muito importante, são todos muito importantes.
Então, isso é parte realmente de não só você botar emoção na história, mas como você contar. Isso é um problema que eu tenho frequente com pessoas que querem começar na área, ou que têm esse interesse, e como você falou, vem com fotos ou imagens isoladas. Uhum. E o cara gosta de inseto, ele só tem foto macro. Eu falo, mas como é que é a floresta onde esse inseto está morando? Onde é que esse bicho está? Eu não estou entendendo. Ele está numa folha, mas perto do chão, é lá em cima, 30 metros de altura. Então, esse contexto é muito interessante e realmente adiciona e faz a gente compreender essas histórias muito bem. É muito Com legal. certeza. Só para emendar, não sei se eu já Claro. posso, mas eu acho que todo esse método de contar história e esse tipo de trabalho, ele foi caindo a ficha para mim muito durante a produção da série que eu fiz para o Animal Planet, que é o Florestas Animais. Uhum. Essa série ela começou de trás para frente. Para quem não conhece, são 5 episódios sobre as florestas do mundo, onde eu mostro animais curiosos da América, da África, da Ásia e da Oceania, do Sudeste Asiático e da Oceania, e mostro historinhas do que esses animais fazem em cada floresta. E como que essa série começou, né? Eu basicamente gostava dessa ideia de pequenas histórias, pequenos dramas de história natural, e comecei a ir para o campo com a filmadora por gosto. No final de semana, quando eu morava na Austrália, eu pegava a câmera, saía de carro, acampava e ia filmar um passarinho que fazia um bower, que é aquela estrutura que o macho faz só para atrair a fêmea, Uhum. e coisas do tipo. E eu comecei a assistir esses vídeos, falei, puxa, olha que interessante, aquilo me chamou muito a atenção, principalmente quando eu saí do Brasil, quando eu cheguei na Austrália e vi uma floresta muito parecida com a nossa Mata Atlântica ali no Nordeste da Austrália, né, perto da costa, montanhas, e de repente você vai numa floresta dessa, para quem é brasileiro, você não vê um macaco, né? Todas as espécies de aves são diferentes, não tem um Sim. felino, não tem um mamífero de grande porte, né? O maior bicho é uma ave. Eu falei, cara, Uhum. isso aqui é o lugar mais maluco do mundo. E aí eu, conversando com os australianos, eu falava das florestas do Brasil e eles arregalavam os olhos, falando, nossa, que louco, tem macaco. Então, eu comecei a ver que tudo depende da perspectiva da onde você está. E essa parte de biogeografia, do que tem em cada floresta, o que esses animais fazem, é muito interessante. E aí, Nessa conversando. época, você já começou a fazer essas tomadas aí com essa perspectiva da biogeografia? Você já filmou isso pensando na biogeografia? Não, então, aí que foi a história interessante. Eu comecei porque eu achava interessante os animais de lá, porque eles eram diferentes, basicamente isso. Então, nossa, como é que pode uma floresta onde não tem grandes mamíferos? Quem é que Uhum. faz a dispersão de semente? Pô, é uma ave de 1,80 m, o casuar. Então eu fiquei maluco com isso daí. Aí tem aqueles bowerbirds que fazem aquela estrutura, parece um ninho, mas é só para atrair a fêmea, os machos fazem no chão. Falei, cara, que coisa maluca. O bicho faz uma pilha de graveto e fica trazendo coisinha azul para botar ali. Isso é totalmente maluco. Aí tem a ave do paraíso que dança, sabe? Eu era fascinado por essas pequenas histórias. E eu fiz uma Uhum. coleção disso, mas era para mim. Eu falei, eu vou fazer um filme porque isso é bonito, né? E depois, quando eu comecei a parar para pensar, eu falei, por que isso me chama a atenção? Por causa dessas diferenças de biogeografia. E aí, Legal. tem um grande amigo, o professor Sérgio Fletter, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele trabalha com biogeografia, e ele um dia, a gente estava vendo essas fotos, se divertindo no meu computador, ele falou, cara, para tudo, você já pisou em todas as grandes biorregiões, né, regiões biogeográficas de florestas, olha aqui, né, daí que eu parei, caiu a ficha e falei, nossa, é verdade. Eu fui para um lugar onde não tem um mamífero de grande porte, onde não tem um macaco. Depois eu fui para a Ásia, onde você tem lá a famosa linha de Wallace ali, Uhum. e você tem a transição de fauna de um lugar para o outro, a fauna mais australiana para a fauna do Sudeste Asiático. Depois você vai para a África, que é a terra dos grandes primatas, e aqui no Brasil, uma diversidade incrível de primatas, né? Beija-flores a gente só tem aqui nas Américas, então eu comecei a prestar atenção nessas diferenças. E o Florestas Animais, o que ele fez? Né? Eu tive a ideia de pegar essas pequenas histórias incríveis dos animais que vivem nessas florestas e focar nos animais que são únicos, ou nos grupos de animais que são únicos de cada floresta. Ao Uhum. fazer isso, é só uma desculpa biogeográfica para a gente agrupar um monte de histórias incríveis e contar por que essas florestas são diferentes
e ao terem esses animais diferentes, como que eles contribuem para o funcionamento de cada floresta. Incrível. Então, foi uma desculpa biogeográfica, assim, né? A biogeografia foi o que organizou esse monte de vídeo caótico que eu tinha feito. Aí, no meio do caminho, que eu tive essa ideia, comecei a organizar melhor minha cabeça, falei, nossa, agora eu vou atrás de tapar os buracos, né? Então, eu ia numa floresta da Austrália de novo, eu falava, não, quem que eu vou mostrar aqui? Quem que eu vou mostrar o maior animal das florestas, que é o casuário, uma ave, que isso é incomum, todas as outras florestas são mamíferos, né? Aí eu fui para a África, puxa, vamos direto para os grandes primatas lá, que são incríveis, e por aí vai, né? Eu acho que... E aí você vem para a América, você fala, o que eu vou filmar aqui? Uma coisa impossível, que ninguém nunca filmou, diferente, para chamar atenção? Não, você vai filmar beija-flor no quintal da tua casa, porque é uma ave incrível, que tem um tipo de voo, um metabolismo todo diferente, que só tem aqui. Então, o óbvio passou a ser interessante para a gente. Você queria mostrar realmente... Você queria mostrar realmente, então, como que a estrutura funcional dos ecossistemas, como que a composição da comunidade ia mudando ali e tecer essa história ali para as pessoas, né? Isso é a maneira nerd de falar mais ou menos o que eu fiz, mas tudo passou a me chamar a atenção. Eu comecei a ver, eu via macaco desde pequeno, mas aí você vai ver o macaco-aranha lá no cristalino, que ele enrola a cauda no galho, tem uma cauda prênsil. Falei, cara, Legal. não só são únicos esses primatas, mas são os únicos primatas que fazem isso no mundo inteiro. Nenhum outro macaco do mundo em outra região, fora da América, né, são os macacos que têm cauda prênsil, nenhum outro lugar tem. Então, essas diferenças pequenas começaram a me chamar a atenção. E um bicho que é bobo para você à primeira vista, porque você nasceu do lado dele, ele passa a ser interessante. Então, essa foi a história do Florestas Animais, né? Hoje em dia eu já penso no roteiro antes de filmar, a gente vai contar essas histórias, mas é importante ter isso, uma unidade que agrupe todos essa história que você está contando e principalmente ter essa ideia clara de um começo, meio e fim de pequenas histórias, né? Para você poder contar isso de uma maneira que o público, que desperte a atenção do público. Fantástico. Muito legal. É bacana ver seu fascínio assim pelo tema. É algo que eu, como biólogo, como fotógrafo também, eu compartilho disso. E eu acho que isso motiva a gente também, né? A gente entender o processo que está por trás daquilo e ter o fascínio e querer compartilhar isso com as pessoas, né? Acho que é algo que motiva muitos fotógrafos e documentaristas, né? A paixão e o desejo de querer que outras pessoas também possam ver aquilo, né? Com certeza. Eu acho que também, quando a gente começa a estar muito familiarizado com alguma coisa e a gente tem todo o histórico de ter estudado biologia, de conhecer, a gente deixa de ver que as coisas que são muitas vezes óbvias para a gente não são para muitas outras pessoas e são interessantes. Então, sabe, essa história de eu ver as diferenças entre as florestas do mundo, depois que eu fui ver, isso está em um monte de livro, isso todo mundo que estuda biologia no fim sabe. Eu estava até atrasado nesse conhecimento, mas falei, puxa, mas me chamou a atenção, será que vai chamar a atenção das outras pessoas também? Muitas vezes isso desperta a gente buscar histórias fascinantes. O pessoal que está aí trabalha com animais curiosos a vida inteira e para eles, muitas vezes, os fenômenos que eles veem são comuns. Parem e pensem um pouco na perspectiva de outras pessoas, né? Será que as pessoas sabem que na Austrália não tem macaco, né? Sim. E às vezes são coisas muito simples também, né, João? Às vezes você não precisa ir atrás de uma baleia azul para contar essa história, assim. Outro dia eu saí para fotografar numa matinha secundária do lado de casa aqui e encontrei aquelas formigas infectadas pelo fungo, aquele fungo que parasita, né? Faz a formiga subir para as folhas mais altas e É tal. o Cordyceps, eu acho que é, se eu Isso, não me engano. Cordyceps, exatamente. E que pra gente é uma coisa comum, né? Quando eu mostrei isso para as pessoas, elas acharam completamente fascinante, assim, né? Parece cena de um filme de Alien, assim. Então, acho que, como dica para as pessoas aí, você não precisa sair para a Austrália para conseguir isso, né? Às vezes o quintal de casa vai proporcionar isso. Eu acho que ter essa cabeça para buscar ver que essas histórias podem ser interessantes para os outros. E outra coisa interessante é saber como contar essa história. Você tem grandes histórias contadas em documentários atuais, em mega produções da BBC, National Geographic, que são histórias que já foram feitas antes, que todo mundo já conhece. Só que você bota
uma linguagem de vídeo, de cinema para contar essa história e ela vira outra coisa. Então, isso também é fundamental, identificar as histórias e saber contar essas histórias de uma maneira interessante, com uma imagem interessante, trazer esse mundo para as pessoas, sem dúvida também atrai as pessoas, né, para conhecer as histórias que você tem para contar. Legal. João, sensacional. E agora pegando um pouco uma vertente mais prática desse seu trabalho, assim, como que você acredita que esse tipo de trabalho pode influenciar no nosso cenário atual de conservação da biodiversidade? Como que a gente pode influenciar as pessoas, mudar a cabeça delas, influenciar decisões de conservação com base nisso, com base na imagem, nesse tipo de trabalho? Aí é uma pergunta bem complicada, complexa de responder rapidinho, obviamente. Então, claro que a minha resposta vai ser incompleta, mas eu só quero talvez puxar ela para um lado que eu tenho mais prática e que eu não necessariamente que eu acredito que seja o mais importante, mas que na minha cabeça vem mais naturalmente com a minha experiência, né? Eu acho que, como eu falei no começo da minha carreira, eu coletava fotos para contar fatos, para mostrar. Então, isso é importante também nesse trabalho. Quando você usa a imagem para provar, para mostrar uma história e botar na cara das pessoas que aquilo é verdade, seja uma foto, se você está falando que uma floresta, quando ela é destruída, ela causa um problema ambiental e você vem com uma foto desse problema, isso é fundamental. Basicamente, usar como uma coleta de fatos mesmo. Isso é muito interessante, uma coleta de dados, uma coleta de fatos, botar na frente das pessoas que tomam decisões, olha, eu não estou inventando essa história ela existe, ela está aqui. Isso com dados científicos é muito importante, obviamente, é fundamental. Quando você vem com uma foto, você mostra isso de uma outra perspectiva, que muitas pessoas são mais despertadas com esse tipo de imagem. Claro que quando você está falando de ciência, de tomadores de decisão sérios, a gente essas pessoas vão se focar nesses dados, tudo, mas a imagem traz um grupo maior de pessoas para chamar atenção desse tipo de coisa. Então, eu acho que esse começo é muito importante. Agora, quando você quer lidar com um grande número de pessoas, mostrar que esses problemas estão acontecendo, você tem que já começar a botar um pouco de arte no que as pessoas, na parte de imagem, né? Você tem que sensibilizar a pessoa emocionalmente. Então, você tem grandes fotógrafos aí de conservação que fazem fotos que são muito chocantes, que são muito, às vezes, não necessariamente precisam ser chocantes, mas são muito bonitas, elas trazem a pessoa para vivenciar aquele problema, não só mostram. Né? Então, eu acho assim, hoje, você trabalhar com imagem de natureza em grandes mídias, seja foto ou vídeo, você tem a oportunidade de pegar uma mensagem científica, que ela é fria e que ela vai estar sendo divulgado num meio menor e jogar para muita gente. Né? E as pessoas vão guardar essas informações se elas tiverem uma ligação emocional com isso. Tá? Então, é muito importante trabalhar com arte para esse tipo de coisa. Você fazer com que a pessoa olhe tua foto 10 mil vezes e que aquilo toque a pessoa de uma certa maneira. Quando eu falo tocar, a gente tem uma tendência, a gente que é muito apaixonado por natureza e que gosta também de conservação e que tenta fazer um trabalho nessa área, a gente tem uma tendência sempre também a mostrar coisas ruins. Mostrar, olha que desgraça que o ser humano é, olha o que nós estamos fazendo, destruindo tudo, nós somos todos uns bandos de idiotas e estamos acabando com tudo, olha que desastre, olha aqui, tem gente morrendo, tem bicho morrendo, tem floresta caindo. Isso, claro que é importante também, mas eu acho fundamental mostrar também o lado bonito, os bons exemplos também dessa maneira. E você, ao mostrar isso com arte e fazer a pessoa sentir o que é estar na natureza, o que é observar um bicho naquele ambiente natural dele, o que é, principalmente quando você trabalha com grandes mamíferos, né, que a gente tem uma resposta emocional, a maioria das pessoas, muito mais forte,
ter um reconhecimento muito maior pelo trabalho. Fiz vários filmes também com grandes primatas, e é incrível. Você, recentemente eu tive no Congo filmando bonobos lá. Pô, é um bicho incrível, você vê o bicho sorrir, você vê o bicho tomar atitudes que a gente, emocionalmente, a gente se identifica, né? Então, isso é fundamental. Quando você consegue trazer esse sentimento para a tua foto, não é só coletar um dado. Daí eu acho que quando você tem várias maneiras de contribuir, eu acho que isso é a maneira de fazer o trabalho, de fazer foto, né? De você botar nesse contexto, de fazer a pessoa viajar com você mais emocional. Não, como eu estava dizendo, assim, eu viajei muito e muitas vezes você encontra várias partes do mundo pequenos projetos trabalhando com pontos específicos, com problemas locais em conservação, né? Uhum. E uma maneira de ajudar esses tipos de projetos são muito importantes e muitas vezes dão margem para se começar um grande projeto que vai mexer com muita coisa, é usar, trabalhar com imagens para mostrar o problema que essas pessoas estão lidando, ou o quão bonito é o ambiente que eles estão trabalhando, e você, ao jogar imagens nesses projetos, trabalhar com essas pessoas, isso traz para um público geral e favorece esse projeto, favorece a ação local. Isso é muito importante, né? Muita gente subestima isso. O poder que tem de você usar a imagem para auxiliar esses projetos. Hoje, grandes projetos, grandes ONGs e projetos que têm tido um sucesso muito grande, eles tiveram um boom, né, nessa participação pública depois que se associaram com grandes documentaristas ou fotógrafos, né, e que transformaram aquela mensagem que eles estavam querendo passar numa arte através da fotografia e da filmagem. Né, contaram isso de uma maneira que o público, puxa, hoje em dia você bota na internet, se o cara vê um negócio que ele gosta, ele já vai distribuindo. Então esse é um poder muito grande que dificilmente você consegue com uma, duas, três frases com dados científicos, né? Mostrar o problema para um público muito grande. Só a partir daí, quando você gera realmente uma grande quantidade de pessoas interessadas naquilo, é que muitos tomadores de decisão vão se sentir pressionados para poder fazer aquilo. Então, sem dúvida, eu acho que é uma das maneiras mais fundamentais que o pessoal que trabalha com imagem pode colaborar, é divulgar, mostrar esses problemas e espalhar essa informação para muita gente. Legal demais. Você acabou que já respondeu uma outra pergunta que eu te faria, que seria como que a gente pode melhorar esse quadro atual da divulgação científica no Brasil, né? Que, ao meu ver, ainda é muito incipiente, né? Acho que em outros países já existe uma cultura muito maior de divulgar, de tentar fazer essa ponte entre a academia e a sociedade, de mostrar para as pessoas, dar esse retorno do que está sendo produzido ali dentro. E eu acho que no Brasil isso ainda é muito, muito falho, né? Então, acho que você já acabou falando um pouquinho, mas fica à vontade para complementar. Realmente, eu também tenho compartilho um pouco desse pensamento. Eu acho que tem muitos lugares que eu fui, outros países que já têm essa cultura um pouco mais envolvida. Mas, claro, não é só um problema do Brasil. Eu acho que o fundamental, né, quando a gente está tentando unir esse lado muito científico com esse lado de divulgação de arte, é ter uma conversa muito franca e que as duas partes percebam que precisam uma da outra. Muitas vezes a gente tem esse medo, e com razão de muitos cientistas, de trabalharem com gente que depois vai passar essa informação de uma maneira errada. Eu já passei por isso, já tive trabalhos meus que eu divulguei uma coisa e pessoas botaram isso no mundo inteiro de uma maneira com informações diferentes, né? Nada que causou um dano para a conservação, mas para quem é cientista e vê essas informações de história natural passadas erradas, a gente fica muito chateado mesmo, né? Então, tem esse lado do cientista, né, que também, como você falou, a gente tem essa cultura de que o cientista ele tem que publicar trabalho e pronto, né? Isso tem que mudar. Eu acho que tem que ser dado o valor para que haja divulgação disso. Eu acho que isso está crescendo no Brasil. Eu tenho trabalhado com vários cientistas que
têm entrado em contato e falado, João, a gente precisa divulgar isso, isso precisa chegar nas pessoas. Então, eu não gosto só de criticar, mas eu acho que está havendo uma mudança também. E, por outro lado, as pessoas que trabalham com divulgação, que seja foto, vídeo, escrevendo, fazendo histórias, elas têm que ter essa preocupação, escutar o lado científico e botar essa informação. Quando eu falo para botar de um lado emocional, um lado que toque as pessoas, não é inventar fatos. A gente não precisa fazer isso. Eu acho que é só saber contar essa história de uma maneira bonita, Com certeza. de uma maneira interessante, né? Então, é fundamental que essas pessoas que vão auxiliar os cientistas, seja num livro, num blog, num vídeo ou numa matéria de televisão, que tenham essa percepção também de que dados são dados, fatos são fatos, eles não podem ser extrapolados de uma maneira inconsequente, né? Às vezes até de uma maneira que aparentemente não vai causar dano, mas você está passando uma informação errada. Então, eu acho que essa ponte, saber fazer essa ponte de uma maneira honesta, legal, é fundamental para que a gente comece a ter uma divulgação de natureza. Eu conheço muita gente que falou, puxa, eu não trabalho mais com jornalista ou com fotógrafo que quer fazer blog e tal, porque esse pessoal depois bota um monte de besteira, então dane-se, eu nunca mais vou fazer isso. E, por outro lado, o pessoal que trabalha com foto, com vídeo, puxa, mas o cara não quer falar tal coisa, puxa. Esse problema ele tem que ser lidado. Não adianta a gente fugir, cada um falar, não, beleza, então eu faço minha ciência, eu faço minhas fotos e a gente não se encontra, né? Eu acho que só quem perde é a conservação, é a natureza. Então, é legal ter essas discussões, como vocês estão fazendo, né, para mostrar que não é uma questão de escolha, a gente vai ter que fazer isso aí. Sim. E hoje em dia a gente sabe de muitos problemas ambientais que aconteceram, deixaram de ser solucionados por uma falta muito grande de comunicação. Às vezes você tem os dados, você tem informação que está correta e a divulgação foi feita de maneira errada, a história não foi contada da maneira correta, e aí você causa uma revolta nas pessoas que interpretam de uma maneira equivocada as informações que foram passadas, né? Então, eu acho que tem que ser tomado muito cuidado com esse tipo de trabalho e mais importante, ele vai ter que existir. A gente tem que cair a ficha de que é importante, é interessante, só assim a gente vai conseguir fazer com que as pessoas trabalhem em prol de conservação, influenciem as pessoas que vão tomar a decisão, mas também muito importante que se interessem por fazer isso que a gente acha tão bonito, que seja a ciência ou seja a foto, né? A gente trazer gente para esse rumo. Eu acho que eu não faria isso na minha vida se eu não tivesse, como eu falei, com 4 anos lá, ter visto as histórias do Jacques Cousteau e tantas outras, tantos documentários que eu assistia desde pequeno. Legal demais. E eu acho importante, dentro desse debate aí que você está colocando, a gente tentar mostrar para as pessoas dentro da academia também que é importante que elas tentem destinar verba dos seus projetos para ter alguém, ter um profissional ali por conta de fazer isso, né? Porque é uma situação pela qual eu já passei diversas vezes, eu imagino que você já tenha passado inúmeras, que é muito comum, né? A gente tem um trabalho gigantesco indo para o campo, fotografando, investindo nosso tempo, muito dinheiro nisso, em gravar essas coisas, em tentar fazer fotografias interessantes. E no final, o que acontece muitas vezes, as pessoas simplesmente chegarem e pedirem para a gente ceder esse material, né? Então, eu acho importante também, dentro desse contexto de divulgação, a gente começar a fomentar dentro da academia essa coisa de as pessoas destinarem verba para isso, né? Pensar num profissional qualificado ali para fazer essa documentação, para divulgar os trabalhos, para que aquele trabalho tenha uma repercussão fora da academia também. Eu acho que você falou, é uma história que eu passei realmente, acho fundamental. Eu tenho sentido uma mudança nesse aspecto. Recentemente trabalhei em projetos que tiveram uma verba, projetos científicos que tiveram uma verba destinada para divulgação, mas o que você falou eu concordo plenamente. Assim, quando
você vai fazer um grande projeto, o pessoal vai lá, bota, né, no orçamento ali, vamos fazer coleta de dados, análise, não sei o que, precisa de viagem de coleta, nem põe divulgação. Aí termina o projeto, agora eu quero divulgar. O que nós vamos fazer? Pega as fotos que fulano tirou com o celular, o outro tirou com a câmerazinha dele, mas nada contra o celular, a câmerazinha de fulano ciclano. O problema é que as pessoas não fazem essas imagens com o objetivo de divulgação. O cara está lá no campo coletando dado, isso aqui é legal, tá, tirou a foto ali. Essa foto não serve, essa foto muitas vezes não conta a história. E tem gente boa, bem intencionada, querendo trabalhar na área. É um pedido realmente que eu faço para o pessoal que trabalha com ciência, quando você tiver um projeto, realmente pensa associar um projeto de extensão, pensa em pedir uma verba antecipada, porque só assim a coisa vai funcionar. Eu já trabalhei com projetos que aconteceu exatamente o que você me falou, fizemos a ciência, agora vamos fazer uma divulgação aí, mas não temos nada, vamos fazer. E a coisa não funciona. Já tiveram projetos que fizeram separaram um pouco de verba para divulgação, chegou no final, a gente tem uma verba para divulgação, vamos fazer alguma coisa. Às vezes funciona, mas o ideal é aquele projeto que desde o começo, e eu estou muito feliz que eu tive já vários colegas que me contactaram ou para me convidar, ou para pedir conselho, ou para falar que estão fazendo projetos científicos e já estão botando uma verba ali, em especial um plano de divulgação ao longo do projeto. Não terminar o projeto, agora vamos divulgar. Mas eu trabalhei num livro, que é o livro do Projeto MARE, que foram 4 anos de monitoramento ambiental da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, em Santa Catarina, que desde o começo o pessoal falou, João, a gente precisa fazer um projeto de divulgação, a gente quer fazer um livro de divulgação. Nós vamos ter relatório, site, mas a gente quer um livro bonito. Mostrar o que tem nessa reserva biológica e ter capítulos de biologia com gráficos, com imagens que contem as histórias dos principais dados que a gente coletou. E a gente criou um livro que metade dele é arte. Metade dele, a gente fala isso, claro, metade dele olha o que tem dentro dessa reserva. Olha que coisa linda ainda, olha que fundo marinho colorido, olha os cardumes de peixes, e olha a biodiversidade que se tem aqui. Ponto final, agora olha o que a gente coletou de dados. Toda essa biodiversidade está lá em gráficos, em esquemas, em textos, bem ilustrado com fotos. Então, é um projeto que eu tive um grande prazer em trabalhar, porque partiu da academia, né? Partiu esse princípio deles de querer divulgar também, partiu desse grupo de pesquisadores, eu fiquei muito feliz com isso. E o livro, o resultado final foi essa divisão clara, e a gente fala isso no começo do livro, né? Olha, a gente vai mostrar metade do livro é arte, para vocês terem se encantarem com esse lugar e terem noção de que é uma reserva biológica marinha única que a gente tem costeira no Brasil, fora o Atol das Rocas, que é longe da costa, mas a única que está, qualquer um daria, né, ver ela da costa. Por que é importante preservar esse lugar? O que tem de lindo lá? Né, em que estado que isso está? E metade do livro, olha, aqui estão os dados para a gente usar, né, para tomar essas decisões. Aqui tem o que tem lá no fundo, para a gente poder monitorar esse lugar e ver o que aconteceu com ele, o que vai acontecer com ele daqui a 10, 20 anos. Né? Então, esse foi um exemplo clássico, e a partir daí eu vejo mais e mais colegas tendo essa iniciativa. Façam isso, porque é muito importante. De alguma maneira, isso tem que entrar numa exigência dessa parte de ciência, sabe? Eu acho que não dá mais para a gente fazer o projeto, publicar um paper, fechar, virar aquela página. Gente, não existe mais isso, sabe? Na cabeça de quem está fora, não pode ser assim. É um pedido que eu faço para vocês. Continuem publicando, façam tudo que vocês têm que fazer, é fundamental, eu sei, mas não parem por aí. Tá? Muito legal. Vamos continuar esse projeto de divulgação. E isso é uma forma também de valorizar o profissional, né, da divulgação científica, o profissional da fotografia, o documentarista, porque é importante também que as pessoas entendam que esse profissional ele tem que sobreviver, né? Não basta as pessoas chegarem, fazendo o trabalho lindo delas e depois chegarem para a gente, olha, eu coloco suas fotos ou vou usar seus vídeos e eu coloco lá seu nome. Não, colocar o nome, isso é sua obrigação. Se você não estiver fazendo isso, isso é crime, né? Exato. Isso é um crime, isso eu falo com as pessoas. Você não está fazendo nenhuma obrigação, você não está fazendo mais que obrigação de colocar meu nome ali, porque
se você não tivesse fazendo isso, eu podia te processar. Eu- Então, isso é uma coisa para as pessoas pagarem pela atividade, né? O profissional ele precisa se sustentar e não como uma coisa ali que fica na amizade e você passa as imagens, né? a gente tem essa cultura, infelizmente. Acho que você falou tudo. Eu já recebi várias vezes essa proposta também. Não, a gente vai botar teu nome. Eu falei, cara, se você não botar meu nome é crime, é É verdade. crime, cara, pode processar. É trabalho. E outras pessoas que trabalham de verdade na área, eles têm gasto com equipamento, com educação, são anos para você. Não é uma linguagem simples de você dominar, não é uma coisa que basta ter uma câmerazinha. O pessoal confunde câmera de 20 megapixels com sucesso em fotografia. Ah, mas Com o meu certeza. celular, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Você saber escolher essas imagens, saber compor essas imagens, saber contar uma história e estar no campo na hora certa, chegar lá. E isso é um trabalho que requer muito conhecimento, tem que ser valorizado. Eu acho que tem muita gente boa começando, que me assusta até porque o Brasil é um país que tem muitos grandes fotógrafos. Sim. Né? Só os nomes que você falou no começo aí, fora muitos outros, eu não quero nem começar a falar, porque daí a gente vai ficar mais meia hora falando e também, se eu esquecer de um, eu vou ser muito injusto, porque o Brasil realmente é um país que em termos de fotografia, é muito forte. Com certeza. E, né? E essas pessoas, ela é um trabalho e isso tem, claro, que ser pago. E o mais importante é as pessoas que querem fazer divulgação entenderem que não são essas fotos que o pessoal põe em rede social só, que tira com um celularzinho, ou que é um estudante vai lá, ele vai estar lá, ele tira essas fotos. Eu não estou querendo desmerecer essas pessoas que têm essa vontade de fazer. Mas não, você não pode pensar dessa maneira, porque realmente o diferencial do material é muito grande. Essas Sim. revistas de fora e grandes companhias, por que elas pagam muito dinheiro para esses profissionais? Porque o trabalho é diferente, chama atenção de uma maneira diferente, né? E tem que dar esse valor. Eu acho que tem muita gente boa que está aí e gente nova começando, e é assustador ver o talento que essas pessoas têm e a falta de oportunidade. Eu acho que, nossa, isso só vai ganhar. E eu garanto para vocês, quem contratar esse tipo de profissional bom, vocês só vão ganhar. Vocês não têm ideia de como isso favorece a visibilidade do seu trabalho, o aumento de pessoas, né, engajadas em fazer as pessoas, né, os tomadores de decisão irem para o lado correto. Né? Obviamente, hoje também você tem uma possibilidade, muitas vezes, principalmente no exterior, tem essa cultura de quando você divulga o seu projeto, você tem uma chance maior de conseguir um financiamento próximo. Com certeza. Então, nos Estados Unidos, em muitos lugares, isso é clássico. O projeto pode ser lindo, mas não divulgou, sabe? Ele vai ter maior dificuldade de financiamento no futuro. Quando você já faz um projeto bonitão do começo, que ele tem esse final, é fundamental. Temos que espalhar essas mensagens aí para todo mundo e isso requer realmente um profissional bem qualificado para fazer. Legal demais, João. Sensacional nessa conversa. E para ir finalizando já aqui essa entrevista, é, eu gostaria de puxar uma pequena conversa que eu tive com você há um tempo atrás, via internet também, que eu estava procurando saber, né, uma forma aí da gente começar a dar os primeiros passos, que a fotografia de natureza ainda é um mercado que tem muita gente boa trabalhando, mas pelo menos no Brasil ainda é um mercado relativamente hermético, né? Não é um mercado tão fácil de entrar. E uma coisa que você falou comigo que foi, acho que fundamental, assim, até agradeço muito pela dica, o que você tem feito para isso dar certo, né? Isso contou muito, assim, para mim, para os meus projetos que eu andei pensando, né? Para minha forma de conduzir minhas perspectivas aí para o futuro como biólogo e fotógrafo da natureza. Isso teve muito valor para mim, eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas, né? Você me falou, bom, o que você tem feito para que isso se realize, né? Então, eu gostaria de pedir para você para deixar uma dica final aí para as pessoas que têm interesse de trabalhar com isso, de contribuir para a divulgação científica, seja como fotógrafo, documentarista ou como escritores mesmo, né, de revista de divulgação. Você tem alguma dica que você gostaria de deixar para essas pessoas que querem se engajar com isso?
Olha, essa pergunta que você me fez é a pergunta que eu mais ouvi na minha vida inteira. Muita gente me escreve: o que que eu faço? Eu quero fazer isso, não sei. Ela tem um lado muito difícil de eu começar a responder, acho que eu já até falei isso para você na mensagem, que é assim, tem inúmeras formas, né? E tudo depende de um pouco de sorte e também das coisas acontecerem, e um pouco de competência, um pouco não, muito de competência. Mas eu acho assim, se eu for dizer, olha, existe esse caminho, existe esse, existe aquele, né? Eu conheço gente que começou de um jeito, gente que começou de outro, gente que investiu uma grana e foi fazer isso, gente que começou com uma câmera pequena, fazendo um blog. No meu caso, foi uma sorte de uma equipe de TV estar interessada nos estudos científicos que a gente fazia, eu tenho imagens disso. Caminhos tem muitos. Então, eu não vou falar desses caminhos, eu vou falar o que as pessoas precisam ter para estarem preparadas para quando surgir a oportunidade, primeiro, perceber e segundo, estar apto a seguir isso. E o que eu falei para você, a maioria das pessoas falam comigo assim, eu quero fazer isso, quero trabalhar com natureza e tal. O que você fez? Nada. Ninguém, sabe, eu acho que hoje ninguém vai contratar você, primeiro, se você não tem experiência, você nunca fez nada, e segundo, se as pessoas não conhecem você. Né? Eu acho que hoje você tem internet, você tem a oportunidade de divulgar vídeos ali, mas o fundamental, quando você contacta alguém, fala assim, cara, eu queria trabalhar com você, eu queria fazer parte desse projeto, as pessoas vêm e falam, olha, eu sou biólogo, gosto de foto e eu quero fazer isso, e não mostram nada do que elas fizeram. Sim. Mas eu não tive dinheiro no projeto, não interessa, você não tem quintal, pega uma câmera, você não tem um celular, qualquer coisa hoje é viável para você começar um pequeno projeto. E a maioria das pessoas que falam comigo nunca fizeram nada. Né? Então, façam alguma coisa, inventem moda, sabe? Eu vou fazer um projeto sobre a fauna que vive na pia da minha casa, sabe? Não interessa, é na pia da tua casa, mas é legal, faz isso de uma maneira diferente. Mas no meu quintal, não, eu vou juntar $1 milhão, eu vou explorar a Amazônia inteira. Sei lá, faça o que você quiser, mas lembra que você pode fazer isso em qualquer lugar, tá? Isso é uma coisa fundamental. Segunda coisa que muita gente começa e tem uma ilusão. Eles assistem os documentários da BBC com aquelas imagens em câmera lenta, de uma câmera de não sei quantos $1.000, ou vem aquele fotógrafo com aquela lente desse tamanho que custa uma fortuna e ele quer copiar o trabalho desse pessoal, né? Sem ter esse tipo de recurso. Gente, não é assim. Tá? Mas essas pessoas, ninguém começou com uma lente e uma câmera de não sei quantos $1.000 na mão. Tá? O fundamental, eu acho, é o oposto, é falar o que você tem de equipamento, de recurso, de possibilidade e o que eu posso fazer de melhor com isso. Então, isso é uma coisa que mexe muito com a criatividade, a maneira como as pessoas vão captar a imagem. A pessoa vai lá e vê uma foto e quer copiar, mas ela não tem um recurso para fazer aquilo igual. Mas ela tem, às vezes, na mão dela um equipamento que, se ela usar de outra maneira, vai gerar imagens incríveis, mas essa pessoa não percebe o que isso pode fazer. Então, tem gente que vai lá, puxa, eu adoro foto macro, mas eu não tenho uma lente macro. Aí o cara tenta tirar foto macro mal feita. Sim. Não, usa o que você tem, sabe? Eu adoro... Né? Tenta usar o que está à mão, né? Exato. Então, eu acho assim, isso é um gatilho para a criatividade assim imenso, imenso. Eu não tenho uma lente desse tamanho para fotografar os passarinhos que eu gosto. Então, parte para um outro modo de você fotografar esse passarinho. Põe uma câmera escondida no ninho e tal, você vai conseguir imagens que ninguém conseguiu, diferentes, e é viável. Usa a seu favor. Você vê hoje vídeos incríveis na internet que o cara fez com uma câmerazinha, uma GoPro, entendeu? Sim. É só perceber as limitações que você tem e usar isso a seu favor, para a criatividade. Isso é fundamental. Que Cartier-Bresson, ele usava uma Leica com uma lente de 35mm, né? Então... Exatamente. Então é assim, você tem que entender o que aquele equipamento seu faz. Qual é a profundidade de foco que essa lente me dá? Que tipo de animal eu consigo bater foto? Qual que é a limitação dela ou não em baixa luz? Então, o que ela faz bem? Eu vou atrás disso. Né? E aí, aos poucos, a gente espera que você vai conseguindo fazer seus projetos, vá comprando equipamento e vá chegando nisso.
Mas não é pensar assim, eu quero fazer essa foto, o que eu preciso, eu vou atrás disso. Não, pensa assim, eu tenho isso, o que eu consigo fazer com isso? Que Uhum. tipo de imagem eu consigo fazer com esse equipamento que eu tenho? E vai atrás. E outra coisa assim, criatividade, criatividade, criatividade. Inventa alguma coisa diferente, sabe? Pensa um modo novo de fazer as fotos, um tema para unir essas fotos de uma maneira criativa, diferente, que as pessoas não vão olhar e vão falar, puxa, é um cara que quis copiar o trabalho de fulano e não fez tão bem feito. É claro que você não vai fazer tão bem feito. O cara tá lá não sei quantos anos, às vezes com equipamento bom, ele já tem experiência, e por mais que você tem que se espelhar nessas pessoas, às vezes você tem grandes fotógrafos, você olha e fala, puxa, eu queria um dia fazer um trabalho dessa qualidade, nesse estilo, mas isso não pode ser uma limitação para você. Uhum. Um sonho inatingível que você se foca naquilo. Pensa, não, olha, eu vou fazer de uma maneira diferente. Tem vídeos incríveis de natureza, assim, que as pessoas fazem com uma câmera pequena e mostram de uma perspectiva totalmente diferente. Se eu não me engano, o filme mais premiado de natureza da história hoje, eu acho que, se eu não me engano, é o Green, que é um filme de um francês, que ele fez com uma câmerazinha mini DV, Uhum. sobre os orangotangos resgatados lá na Indonésia. E é um filme, ele é pesado pra caramba, é um filme que não é para qualquer um assistir, né? Conta o drama dos orangotangos resgatados lá, mas em termos de equipamento, é um cara, um tripé pequeno e uma câmerazinha que qualquer um compra hoje usada aí, né? E é um filme premiadíssimo, o filme é lindo porque ele é totalmente criativo da edição, a maneira de captar essas imagens. Então, sabe, não existe empecilho. Não, tudo é possível com uma câmerazinha na mão e um computador. Isso todo mundo tem hoje. Todo mundo tem hoje, tá? Então, criatividade, criatividade sabe, educação, educação, educação vai. Hoje não tem limite, sabe? Você quer aprender alguma coisa, aí você vai achar na internet. O que você quiser fazer na internet, fazer na tua vida, você acha na internet alguém te dando umas dicas como fazer. Sim. Então, sabe, principalmente em termos de equipamento, de técnicas, cara, hoje eu faço isso. Geralmente eu trabalho assim, eu visualizo uma imagem que eu quero fazer, eu não sei fazer tudo, eu não tenho todas as câmeras do mundo, todos os recursos do mundo. O que eu faço? Eu imagino uma maneira de contar uma história. Puxa, se eu fizesse uma câmera escondida aqui, seria lindo. Se eu conseguisse seguir esse animal com a minha câmera, seria maravilhoso. Como é que eu faço isso? Para não molhar a câmera, para não sei o quê. Então eu vou na internet, procuro alguém que fez isso daí, ou parecido, e vou adaptando. A maioria dos grandes documentários de natureza, os caras usam um elástico para amarrar não sei o quê, o cadarço do tênis para amarrar a câmera não sei onde, a roda da bicicleta para fazer um movimento da câmera, sabe? Criatividade. Exatamente, uma flanela para deslizar a câmera, não sei o quê. Hoje você consegue fazer milagre e tudo você tem essas coisas na internet. Então, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de foto, mas eu não tenho a câmera. Para tudo. Você tem um computador, você tem um celular. Não é desculpa para você não fazer alguma coisa, né? Eu acho que é um incentivo que eu estou querendo dar, porque muita gente tem esse discurso lá, tudo é muito Sim. caro, tudo é muito difícil e tal. E mostra de uma maneira diferente, Uhum. independente de como vocês. E não queiram comparar o trabalho de vocês diretamente com o trabalho de produções de milhões de dólares ou de grandes fotógrafos. Não, a balança não é dessa maneira, tá? Uhum. É de um outro jeito. Usa a criatividade que isso tudo vai para frente. Aí, com isso na mão, fazendo as coisas certo ou errado, tropeçando, caindo, levantando, é que quando surgir uma oportunidade você vai poder vai poder trabalhar nela. E eu acho assim, quando entrar em contato com alguém, quando quiser participar de um projeto, mostre o que você fez. Mostre a maneira, mostre o seu estilo e o que você consegue fazer com o equipamento que você tem. Não interessa, sabe, eu não vou deixar de contratar você porque você tem uma câmerazinha pequena e vou para o outro cara porque ele tem 10 lentes, não sei o quê, entendeu? Porque não é essa balança que tem que ser feita, tá? Mas a gente precisa saber o que vocês fazem de uma maneira organizada e legal, tá?
Acho Certo. que essa é a dica, assim, que aí as coisas vão acontecer. Eu já estou ficando Legal. velho também, o mundo já mudou bastante de quando eu comecei. Se eu falar a minha trajetória, sabe? Hoje é difícil. Quando eu comecei na internet direito, ninguém usava, ninguém botava vídeo na internet. Então, As pessoas têm tem que que se correr atrás, adaptar. né? Hoje tem muita informação de fácil difusão, é muito fácil fazer a informação circular ali e ter acesso a isso, então tem que correr atrás, né? E o brasileiro é criativo, sabe se virar, sabe fazer as gambiarras aí. É um Sim. povo muito empolgado e criativo nesse aspecto. A gente tem que usar esse lado nosso, essa cultura nossa a favor, com certeza. Legal demais, João. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a você, assim, por se dispor a compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu acho que foi extremamente produtivo para mim, para todo mundo que está Obrigado. tá assistindo aí, que tem esse interesse em contribuir com a divulgação científica e utilizar esse tipo de ferramenta aí para a conservação da biodiversidade. E, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho fantástico que você realiza aí. Eu tenho certeza que isso vai poder ser uma luz aí para muita gente. Pô, obrigado, eu fico envergonhado aí com as suas palavras, honrado, e eu que estou feliz em poder colaborar um pouquinho aí com esse evento que vocês estão fazendo, bem, bem legal aí. Estou curioso para ver o evento todo agora também, as outras entrevistas. Obrigado mesmo. Beleza. João, muito obrigado. Até a próxima. Até a Forte próxima. Tchau, abraço. tchau.